Na sessão desta quarta-feira, ocorreu homenagem aos 135 anos de emancipação política de Caxias do Sul, comemorado em 20 de junho. O município se destaca como um dos principais centros industriais e econômicos do Rio Grande do Sul, mantendo uma forte ligação com suas raízes culturais, especialmente a herança deixada pelos imigrantes italianos que ajudaram a construir a cidade, sem esquecer as mais de 50 nacionalidades que atuam e vivem o dia a dia da nossa comunidade. Ao longo de sua trajetória, Caxias do Sul desenvolveu-se com base no trabalho, no empreendedorismo e na diversidade cultural, consolidando-se como referência em setores como metal mecânico, vitivinícola, educacional e de serviços. Os 135 anos de Caxias, a gente não pode esquecer de tratar da nossa história do passado e também cuidar do futuro de Caxias do Sul, dando oportunidade a todos que aqui chegam, imigrantes, migrantes, pessoas solteiras, jovens, pessoas com família, todos buscando uma oportunidade, mas que logo em seguida serão caxienses e estão ajudando e vão ajudar nós a construir essa cidade, como tantos que aqui chegaram há tantos anos. E esse sentimento de pertencimento que as pessoas têm. Hoje, com uma população de mais de 500 mil de habitantes, a cidade segue em constante transformação, buscando equilíbrio entre desenvolvimento urbano, qualidade de vida e preservação de seu patrimônio histórico e cultural. As comemorações dos 135 anos reforçam o orgulho da população caxiense e evidenciam o papel estratégico do município no cenário regional e nacional. Nós, vereadores e vereadoras, somos a voz da comunidade. Estaremos aqui para ouvir, apresentar alternativas e cobrar ações que façam jus à importância da querida Caxias do Sul. Vamos honrar a história construída por quem veio antes de nós. E vamos, juntos e juntas, escrever mais capítulos, mais justo, mais humano e mais digno para todos e para todas. A nossa cidade é e pode mais, a nossa gente é e precisa de mais. O Quinteto de Metais da Orquestra Municipal de Sopros esteve presente na homenagem e representou a riqueza e a diversidade da cena cultural e musical caxiense. Já o acordo de lideranças contou com a presença do Departamento de Proteção Animal, o DPA. Na ocasião, os representantes apresentaram a estrutura atual do órgão e explicaram como está organizada a divisão dos trabalhos. O DPA atua na proteção da fauna doméstica e silvestre do município, atendendo denúncias de maus tratos e realizando o resgate de animais de rua que estejam feridos ou doentes. Após receberem atendimento veterinário, esses animais são encaminhados ao canil municipal, onde são castrados, vacinados e colocados para a adoção. Atualmente, cerca de 400 animais aguardam por um novo lar, como o Banzé, que esteve presente e foi adotado por uma família caxiense. Para adotar, basta entrar em contato pelo telefone 54 3901 1445, das 10 às 16 horas e agendar uma visita. Você pode acompanhar o trabalho do departamento pelo Instagram, @dpa.caxias. No espaço do Grande Expediente, o vereador Alexandre Bortoluz, o Bortola do PP, falou sobre as fortes chuvas que atingem novamente o Rio Grande do Sul e o trabalho que está sendo realizado pela Defesa Civil no nosso município de Caxias do Sul. O objetivo que temos na Defesa Civil Municipal, mas do ano passado para cá aumentou, então, e pessoas técnicas. Então, agradecer imensamente ao Coronel Luiz, secretário adjunto, Tenente Armando, coordenador municipal de Defesa Civil, a Sargento Dione, o Bagé, que de anos e anos está na Defesa Civil Municipal, e o agente administrativo Francisco Maboni. Então, aqui é um esforço árduo que eles têm com a comunidade caxiense, enfim, com o nosso município. Também agradecer a destreza, o apoio, o esforço da CREPDEC 9 na pessoa do comandante Major Souza, que até então estava no 10º Batalhão de Polícia Militar como subcomandante lá em Vacaria, mas tem um conhecimento real aqui da nossa área já de anos, e também que foi reforçado o efetivo da Defesa Civil regional, né, a nível de estado,
que compõem mais 8 ou 9 militares para auxiliar aqui nessa questão da região de nosso município. O vereador Rafael Bueno, do PDT, comentou sobre a retomada da promessa da instalação de um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Caxias do Sul. Em entrevista, o secretário executivo adjunto do MEC, Gregório Grisa, afirmou que o projeto é estratégico para o Ministério e deve ser implantado em 2026. A fala buscou diluir as dúvidas após entraves recentes, incluindo preocupações orçamentárias apontadas pela reitoria. Bueno prometeu cobrar firmemente a concretização do campus, alertando que, se não sair do papel, será um dos maiores engodos políticos da cidade. 2026, que eu vou ocupar todo dia essa tribuna, terça, quarta e quinta, todas as sessões de terça, quarta e quinta de 2026, até esse campus da URGS estar instalado aqui em Caxias. Porque senão eu vou dizer, foi o maior engodo, a maior enrolação para os estudantes na história de Caxias do Sul. E vou guardar, eu faço clipagem de jornal, de rádio e vou trazer aqui a entrevista. A vereadora Andressa Marques, do PCdoB, se manifestou sobre o assassinato de Elisane Rodrigues dos Santos, do PT, única vereadora do município de Formigueiro, município localizado a 297 quilômetros de Porto Alegre. O crime, que ocorreu na terça-feira, causou grande comoção no cenário político. Aos 49 anos, ela foi encontrada morta com múltiplas facadas em uma estrada rural. Em sua fala, Andressa destacou o alarmante número de feminicídios no país e denunciou o ódio crescente contra as mulheres, tanto em espaços públicos quanto privados. Somos contra toda forma de violência, feminicídio zero, nós fizemos uma campanha aqui nessa casa, mas quando a gente vê uma vereadora, uma parlamentar como nós, que foi morta, não sabemos ainda por qual motivo, mas da forma brutal, isso não pode se tornar banal, isso não pode se tornar natural. Então nós precisamos olhar para isso e ver o que está acontecendo no nosso estado e o que está acontecendo que está fazendo com que as mulheres sofram cada vez mais violência, que a gente tem um estado que está no topo de feminicídio e agora nós tivemos mais uma vereadora morta, né? O que nos espanta porque, além dos aspectos já que a gente conhece, né, da legislação sobre o feminicídio, podem ter aí elementos políticos, a gente não sabe. A questão é que ela era uma representante, sim, de pautas sociais, era a única mulher da sua cidade e agora ela foi morta e nós temos que cobrar para que as autoridades busquem, né, as informações sobre isso, para que isso não aconteça. Então não é natural, não é banal e nós precisamos repudiar esse tipo de atitude e buscar para que a justiça seja feita e as informações sejam elucidadas para toda a população. O vereador Iago Morandi chamou a atenção para os problemas enfrentados pela população com o funcionamento dos parquímetros no estacionamento rotativo pago. Segundo ele, muitos dos equipamentos físicos estão fora de operação, obrigando os usuários a buscarem alternativas digitais, sob o risco de serem multados por não conseguirem imprimir o ticket. Morandi afirmou que está protocolando projetos para melhorar o sistema, incluindo a ampliação do tempo de permanência para até 3 horas, tolerância de 15 minutos e prazo de 30 dias para o pagamento da multa. Ele também propôs que parte dos valores arrecadados com o estacionamento seja destinado a programas municipais, como Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Então a gente vê que existe toda uma eficiência na hora de multar. E essa mesma eficiência não tem na hora da máquina fazer o papel dela, que é cobrar ou estar funcionando, né? Então, perante a tantas reclamações da sociedade, eu venho aqui como uma ponte tentar alertar o executivo para que fiscalize também os contratos com empresas de Caxias. Eu citei o exemplo da Visat, como era fiscalizada uma vez, a gente quer que volte a ser fiscalizada, e a questão do parquímetro é a mesma coisa. É uma empresa que opera para nós caxienses, para o município de Caxias. Então, que sanções, que fiscalizações sejam feitas para essas empresas. Eu sei que não era o normal isso, né? A Caxias do Sul não era acostumado com esse tipo de fiscalização, mas a gente vem aqui para quebrar esse tabu e fazer isso.